Oi, vocês me escutam? Dá um ok, por favor, se vocês me escutam. Obrigada, Mikael. Oi, Oi, tá ouvindo? Tá entrando tua imagem ainda, Tamires. Então, boa noite, pessoal que tá chegando. Acho que a Tamires tá se conectando. Em seguida a gente começa, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Sei que hoje é feriado, né? Mas realmente não é porque a Tamires é minha amiga, mas é porque realmente é uma pessoa que sabe bastante sobre o tema e é um tema muito importante. Então não teria como a gente deixar de falar desse tema essa semana, né? Já que se comemora Dia dos Namorados, enfim. E a gente queria também aproveitar esse momento da pandemia, né, onde estão relatando aumento dos casos de violência doméstica, enfim, e por isso a gente optou por essa data. Então, obrigada a todos, né, por entrarem, se conectarem. oi, Tamires, acho que eu vou... Fernanda, boa noite. Eu tô escutando e tô te enxergando bem aqui. Eu não sei como é que tá. A Tamires Tá, tá eu bonitinha. não te enxergo. Alguém pode confirmar, por favor, se estão enxergando a Tamires? Tá, eu tô me enxergando e tô te enxergando aqui. Eu não te enxergo, mas acredito que o pessoal deva estar enxergando as Tá, duas. eu posso... Será que eu tento sair então e peço de novo? Deixa eu só ver. Alguém, por favor? Micael, que tá aí? Alguém? Só confirma se vocês estão enxergando a Tamires e eu também. Boa noite, Clarissa. Tenta então. Tamires está com a imagem trancada. Tenta de novo, Tamires. Tá, vou sair e voltar então. Aham, tá, obrigada, Jaine. Tá, a Jaine nos avisou então que a Tamires está com a imagem trancada e aí a gente vai tentar de novo, tá? Tá, beleza. Vamos tentar novamente, então. Vamos ver se agora vai dar certo. Acredito que sim. É a primeira vez que a gente está fazendo live, assim, então também a gente está se descobrindo ainda, né? Nessas ferramentas. Acho que vai dar. Então, pessoal, eu E agora? vou. Eu não tô me enxergando aqui. Como é que tá aí? Eu não te enxergo, eu só te ouço. Tá, pera aí, eu vou sair então, vamos ver. Tá, tenta tu entrar sem eu te convidar. Deu, agora tá dando. Tinha dado. Enfim, pessoal, então eu vou, enquanto a Tamires vai tentando se conectar, eu vou me apresentando para quem não me conhece, né? Acho que muitos que estão assistindo me conhecem. E vou apresentando também a Empírica para quem não é seguidor antigo. Tá? Meu assistente está aqui me informando alguns problemas técnicos. Por isso que eu estou olhando para o lado. Tá, enfim. Acho que agora vai dar. Então, meu nome é Fernanda, né? Eu sou uma das psicólogas responsáveis pela Empírica e a ideia da Empírica, na verdade, surgiu com o intuito de divulgar conhecimento científico, assim, né? Como as três psicólogas responsáveis são pesquisadoras e também atuam
na prática, em clínica, né, a Bruna e a Lísia. Eu não atuo na clínica, mas sou pesquisadora. A gente pensou em trazer a questão da psicologia de forma simples, de um linguajar simples, para que as pessoas conseguissem saber, de forma geral, o que a gente estuda, o que a gente pesquisa, enfim. Deu, Tamires, estou te enxergando e tô... Deu certinho. Isso. Eu nem vou contar para vocês o que estava acontecendo aqui, que vocês vão dar risada já no início da live. Mas a câmera, ela estava virada para a parede. Então, por isso que vocês não estavam me vendo agora. Então, isso, boa noite, pessoal. Acho que agora tá ok. Eu tô te escutando, né? Acho que tá tudo certinho. Tá, ok. Agora foi. Então, Tamires, eu tô me apresentando, né, pro pessoal e falando um pouco da empírica. E aí depois eu passo a palavra para ti se apresentar, tá? Então, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e atualmente doutoranda em ciências criminais. O orientador da Tamires de doutorado é meu co-orientador de doutorado, então a gente tem uma relação bem próxima. E como eu falei antes, não é porque a Tamires é minha amiga, mas é porque realmente ela sabe bastante e ela é uma baita profissional. Então, não teria como eu não aproveitar o conhecimento dela para abordar um tema que é tão relevante e que cada vez mais a gente tem discutido, né, Tamires? E eu até comentei a questão da pandemia, do quanto essa questão da violência doméstica está em evidência agora em função da pandemia, né? Então, a gente optou por abordar esse tema e não tinha outra pessoa, assim, melhor que eu conhecesse para trazer para a gente conversar. Certo? Então, eu já te agradeço a disponibilidade, né, no feriado de noite, topar, vir falar com a gente, agradeço muito, tá? Tu sempre estava disponível quando a gente entrou em contato, quando a gente foi fazer o post, então, agradeço bastante, tá? Eu vou passar para ti, então, se tu puder se apresentar e falar um pouquinho assim, da tua trajetória, né? Tá bom. Bom, primeiramente, então, boa noite, né? O pessoal, tô vendo que tem bastante gente conhecida, nos prestigiando, né, num feriado de noite. Então, muito obrigada a participação. A toda a equipe, né, da Empírica, assim, vocês vêm fazendo um trabalho bem legal, que eu acho bem bacana em relação à psicologia, que é trazer esse conhecimento científico, né, da ciência da psicologia de uma forma leve, que as pessoas possam usufruir. Então, bem legal. Parabéns. Obrigada, né, Fernanda e todo o pessoal da equipe. Bom, então, meu nome é Tamires, né, para quem não me conhece, Tamires Pereira Barbosa. Eu sou psicóloga, me formei na Universidade Federal do Rio Grande, aqui no sul do estado, né, para o pessoal que não é aí do sul, mas acho que a maior parte é. E atualmente, então, eu sou mestre em psicologia aqui pela UFSM, né, que é onde eu resido agora, em Santa Maria. E também ingressei no ano passado no doutorado, então atualmente sou doutoranda em psicologia aqui da UFSM. E desde ao longo da minha trajetória, né, eu digo assim que eu não sei porquê, mas quando eu entrei na psicologia, eu já entrei com interesse na área da psicologia jurídica. E aí fui me afunilando para trabalhos voltados, né, a grupos de pesquisas que trabalhavam com temas relacionados a questões de violência. Então, durante também a minha graduação, fiz trabalho voluntário na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Rio Grande. Fiz meu TCC também em cima desse assunto, né, dessa temática, meu mestrado também, e agora no doutorado também estou dando continuidade. Então, fico aberta também desde já, né, a questões, enfim, dúvidas que o pessoal quiser ir colocando no chat. Bom, ao longo, assim, da minha trajetória, né, sempre o que me impulsionou, e eu acredito que boa parte das pessoas que pesquisam, né, das pesquisadoras dessa área, minha pergunta norte, assim, é o que faz, então, né, a mulher permanecer em uma relação abusiva, mesmo sabendo das consequências, mesmo ela tendo contato, então, né, enfim, com todas as informações possíveis. E aí, Também, deixa eu só interromper um pouquinho. Mas eu acho que essa tua pergunta talvez seja a principal das pessoas que não pesquisam isso, mas de modo geral, a sociedade se questiona muito, né? Eu acho que uma das maiores dúvidas é essa, quando a gente se depara numa situação de uma notícia de violência, né, contra a mulher. Mas há quanto tempo essa mulher estava junto? Porque ela demorou para denunciar, enfim. Eu vejo que tem muito questionamento em relação a essa postura da mulher e não tanto em relação ao homem que agrediu essa mulher, né? Não sei se é algo que tu percebe, assim, na tua trajetória. É uma pressão no sentido de por que a mulher ela não saiu, né, do relacionamento, por que ela não tomou, enfim, as medidas cabíveis. E isso tem a ver, na verdade, Fernanda, se a gente, né, quando a gente começa a falar de violência contra a mulher, violência conjugal,
a gente sempre tem que pensar na questão de gênero, né? Então, claro que aqui a gente não vai conseguir se aprofundar, assim, mas em como a nossa sociedade ela foi, então, construída, né? A questão do patriarcado, essas relações de gênero que ainda são muito fortes na nossa sociedade. Então, tem toda uma pressão da sociedade, né? Impor um papel para a mulher e também para impor um papel para o homem, né? A gente tem que analisar a violência também as duas partes, né? Porque é algo relacional. Então, isso é bem importante. E aí, como eu vinha, né, falando assim, então meus estudos se concentraram em grande parte focado, né, muito mais a mulher em situação de violência. Atualmente, no doutorado, eu pretendo estudar o comportamento mais focado, né, no parceiro agressor, então. E aí eu fico aberto, então, né, a perguntas, a Tá, questionamentos. certo. Eu, Tamires, o pessoal, a gente abriu caixa de perguntas ao longo das semanas, assim, quando a gente divulgou a live, e aí o pessoal foi mandando perguntas, enfim, eu também tenho algumas, por curiosidade, Uhum. não é um tema próximo, né, que eu pesquise, enfim, não tenho muito conhecimento. Eu queria saber, assim, tu tem dificuldade de encontrar, por exemplo, literatura a respeito do tema? Ou é um tema que é bem explorado? Assim, a gente tem, na verdade, em termos de pesquisa, né, de artigo científico, uma literatura bem vasta, tá, em relação ao fenômeno de violência contra a mulher. Ele é um fenômeno complexo. Então, nós temos, por exemplo, artigos e pesquisas oriundas da enfermagem, do direito, tá, do campo da psicologia. Nós temos diferentes olhares que se complementam. Então, é um campo bem rico nesse sentido. O que nós Uhum. temos pouco em termos de temática, né, de violência contra a mulher e produção, são modelos de intervenção para esse público, tá? Modelos de intervenção para mulheres em situação de violência e principalmente também estudos focados no homem, no parceiro agressor, né, no gênero masculino, tá? Então, é o que a gente vê ainda uma certa escassez de estudos, né? E já focando, né? Enfim, são muitos temas assim para a gente abordar, mas já focando principalmente, Fernando, nessa questão da intervenção, né? Se a gente olhar mesmo para o nosso país, no Brasil, né? Nós temos um alto índice, inquestionável, né? De violência contra a mulher. E nós temos o CREAS, que é um serviço, então, da assistência social, que ele tem que fazer esse acompanhamento, né, psicossocial para a mulher em situação de violência. E nós não temos, então, ainda intervenções baseadas, né, assim, testadas, enfim, que são nortes. O que nós vemos são atuações dos psicólogos, assistentes sociais, né, tentando intervir, mas nada ainda que fosse, assim, comprovado cientificamente, enfim, testado, né, que fosse o Uhum. norte. Então, mais ou menos, assim, esse cenário, né, que a gente tem hoje no campo da pesquisa. É, e isso mostra, assim, de forma bem evidente o quanto a ciência e a pesquisa é importante, né? Uhum, Porque para embasar a prática que é necessária, né? Sem a gente ter uhum. uma prática baseada em evidência, sem ter uma prática que seja de alguma forma eficaz, a gente vai estar enxugando gelo, né? Então, como as duas partes se conectam, né? A questão da prática mesmo, da atuação profissional e da pesquisa enquanto totalmente necessária dentro desses contextos, Sim. né, Tamires? Uhum. Eu Por isso defendo muito, né? a importância, né, dos relatos de experiências assim que vem então para mostrar, né, intervenções que elas vêm dando certo e vem mostrando então, né, um caminho para se seguir é bem legal para fazer essa, né, interlocução entre teoria e prática, é bem E necessária. bom, Tamires, eu vou começar te perguntando, então tu vai Uhum. ficando bem à vontade, assim, tá? Tá. O post dessa semana, então, da Empírica, foi sobre alguns sinais de alerta para perceber que a pessoa está vivendo num relacionamento abusivo, né? E aí, uma Uhum. das perguntas que os seguidores mandaram é que se é possível perceber sinais que uma relação vai se tornar violenta. Então, assim, o que tu tem encontrado, né, na literatura, nas suas pesquisas, se existe algum sinal da pessoa que, né, pode estar entrando num relacionamento abusivo, assim. Uhum. Bom, assim, para responder nessa questão em relação aos sinais, né, assim, só para destacar, como a gente falou no início, né, a violência, então, ela é algo realmente que ela vem, né, a partir de diferentes fatores, sejam eles biológicos, comportamentais, da família de origem, às vezes modelos naturalizados de violência já na família, pai, mãe, enfim, outras figuras, né, de relações conjugais. Então, isso já vem sendo internalizado no comportamento das pessoas, na
forma que elas se relacionam desde ao longo do desenvolvimento, né? Então, não é algo assim situacional, né? Que a gente vai enxergar aqui agora e que isso não vai voltar a se repetir. Com certeza ela tem uma raiz, tá? E aí, quando a gente vê situações de violência, né, contra a mulher, sempre a gente, quando vai conversar, vai compreender, principalmente a mulher, que eu acho que onde a gente está focando mais agora, a gente tenta fazer toda essa construção, assim, de sinais, pequenos sinais no namoro, ou quando se conheceram, né? Possivelmente esse parceiro, ele já deu algumas pistas e já foi também, né, sinalizando ao longo desse primeiro contato, então, com a parceira. E aí, Fernanda, são sinais sutis, tá? Que muitas vezes a mulher, ela não vai reconhecer, ou também, né, a própria família, os amigos, vão pensar assim, porque são sinais, por exemplo, controle, tá? E aí um controle, eu, né, destaco aqui para o pessoal, assim, um controle disfuncional no sentido de você me pertence, né, você tem que me dar satisfação, e enxerga a mulher, então, como algo seu, como uma coisificação, né? E aí, enfim, né, questões focadas também, por exemplo, a gente pode dar, né, um exemplo bem comum, assim, né, reclamar da roupa, tá? São, enfim, exemplos mínimos. Mas um controle também de redes sociais, tá? Muitas vezes, assim, a gente já atendeu, né, mulheres que retratavam, ele não me violentou, não chegou a fazer nada, mas em determinado momento esse parceiro jogou o celular da vítima e quebrou, então é uma violência, né? Ou também a questão da difamação, também é um tipo de violência. E aí são alguns sinais muitas vezes, assim, até internalizados ou naturalizados na nossa sociedade, tá? Como algo inerente ao relacionamento. E aí a gente precisa também enxergar, né? O que é um modelo de um relacionamento funcional saudável, né? Conflitos sempre vão existir. Isso eu gosto de destacar, assim, porque às vezes a gente também, quando está atendendo, quando está conversando sobre o tema, né? Entra alguns tabus, assim, o conflito ele é inerente, né, às relações humanas, independente se for um relacionamento amoroso. Agora tem uma linha, né, tem um limiar, quando esse conflito ele passa, então, a ser um ato violento ou a mostrar sinais que essa violência ela pode vir, né, aumentando. Aumentar no sentido de ser mais visível, tá, pessoal? Uhum. Não porque a gente não pode, por exemplo, falar que a violência física ela tem maior grau de sofrimento que a violência psicológica. E não existe, né, um termômetro para violência. Qualquer tipo de ato violento vai, né, afetar de forma ruim essa pessoa, né, que está passando esse relacionamento. Mas sim, a gente consegue observar esses pequenos sinais, Tá. assim. Tá. Eu ia dizer, comentar, né, que na verdade, para algumas pessoas, essa linha é muito tênue, né, Tamires, do que é um comportamento abusivo, né, ou algo que, ele me ama, então ele tem ciúmes, é uma demonstração de afeto, ele se preocupa comigo, então essa questão até do controle, né, então para algumas pessoas isso é muito tênue de identificar o que passou do limite ou o que é, né, de fato algo de afeto, né? E acredito que muitas pessoas que vivam relacionamento até tentam justificar os comportamentos agressivos e violentos dos companheiros com isso, né? Mas ele faz porque ele me ama, ele faz porque ele cuida de mim, enfim. Então é bem complicado, imagino, para a pessoa que é vítima conseguir de fato enxergar essa diferença, né? Porque o que a gente sempre destaca, Fernanda, assim, principalmente, né, quem atua frente a essa questão, é que a mulher ela não quer a violência, tá? Ela não quer aquilo que causa sofrimento. Isso não significa que ela não nutre um sentimento, um amor, um carinho pelo parceiro. E essa é a grande dificuldade. Então, aquela pessoa que eu amo, que eu confio, que é um modelo para mim de parceiro, enfim, de confiança, né? É a mesma pessoa que me traz tanto sofrimento. E aí a gente vai ver que existe um ciclo, né, de violência, e nós temos aí algumas diretrizes assim na literatura, né, para compreender que é em relação ao comportamento do homem, né, frente à vítima. Então, por exemplo, temos 3 fases assim, né, chamada primeira, que a gente pode até, já que a gente está falando, né, um dia antes do Dia dos Namorados, que é chamada lua de mel, tá? Mas ela vai ter diferentes nomenclaturas dependendo também da base, enfim, teórica.
A lua de mel seria aquele momento que o parceiro, então, ele agrada a mulher, ele vai se desculpar por algumas situações, né, que aconteceram, ele vai prometer não fazer mais aquilo, e a vítima, de fato, vai acreditar e vai nutrir uma esperança, né, por esse companheiro. E aí, existe uma outra fase, que é a fase que começam esses movimentos que tu comentou, assim, sutis, né, de violência. Então, muitas vezes a violência psicológica, a moral, elas aparecem nessa segunda fase, assim, né, que é a parte da tensão. Então, a mulher, ela começa a de fato, ver de novo aquele comportamento voltar. E aí, a fase mais aguda seria, então, quando vem, né, as agressões físicas, a violência sexual, e é normalmente nesse momento que as mulheres, elas tendem a buscar ajuda. Então, a dar entrada nas delegacias, né, buscar ajuda, enfim, para a família, para os amigos. Enfim, são diretrizes, né? Não quer dizer que todo relacionamento vai passar por essas fases, um relacionamento violento, tá? Não quer dizer que todo parceiro ou toda parceira também vai tender a funcionar dessa forma, mas as pesquisas nos mostram que dentro dos casos de violência conjugal, esse comportamento do parceiro, ele tende a se repetir, tá? Em menor ou maior grau, né? Tá. A Clarissa fez uma pergunta que tem a ver com uma pergunta que fizeram também anteriormente, né? Que é como daria uma dica para que essa percepção da pessoa mudasse, né? Então, assim, tu tem uma amiga ou um conhecido que tu percebe claramente que é uma relação abusiva e essa pessoa não percebe aquilo como abusiva, ela percebe como demonstração de amor. Então, quem convive, assim, como poderia ajudar, na tua opinião? Primeiro de tudo, assim, se for diferentes formas de ajuda também, né? Se a gente pensar numa ajuda de um amigo, então uma pessoa que não é um profissional, enfim, alguém que vai dar um apoio, né? É mostrar, assim, bem de forma, né, concreta, a questão disfuncional desse relacionamento que causa um sofrimento para essa mulher. Então, fazer com que ela entenda que aquilo não é saudável, que aquilo não é esperado, né? Principalmente o ciúme patológico, né, que muitas vezes o ciúme ele é compreendido como um ato de amor, enfim, de demonstração, mas ele também tem uma linha, um limiar quando ele se torna, né, disfuncional. Então é mostrar para essa mulher que isso não é o esperado, né, que isso não é saudável para um relacionamento, porque um relacionamento ele tem que ser saudável na medida que eu consigo, né, ser espontânea, eu consigo demonstrar meu amor, meu cuidado, minhas limitações, eu também consigo ouvir do outro, né, é um limite do eu e do outro nessa relação, mas principalmente mostrar isso, assim. Bom, se isso te causa sofrimento, eu acho que é um sinal de alerta, né? Para profissionais, né, que atuam frente ao atendimento, seria principalmente identificar essa fase, como eu falei, assim, porque vai variar, por exemplo, uma mulher que está num relacionamento de 15 anos com um parceiro, e aí eu chego para ela e digo, olha, teu relacionamento não é um relacionamento saudável, enfim, tá sofrendo tal tipo de violência, isso não vai fazer sentido para ela, pelo tempo, né? Então, são intervenções diferentes. Talvez uma mulher que está um mês num relacionamento e já viu alguns sinais e busca ajuda, eu possa fazer essa intervenção muito mais, né, direta, tá? E aí Por isso sempre... Não, pode continuar, depois eu finalizo. Não, e na questão profissional, o que tá, assim, a gente está batendo bastante vendo, né, a importância da gente poder averiguar também o risco de vida dessa mulher. Porque, pessoal, o que mais a gente vê são casos de feminicídio, mulheres que estavam com medida protetiva e que possivelmente haviam profissionais também que poderiam observar isso, averiguar. Então, são formas diferentes de intervir, né, como eu falei, se for um profissional ou se for um amigo ou um familiar, mas basicamente mostrar para ela que não é esperado, não é funcional essa forma de se relacionar, né? No momento que ela se deixa de lado para o outro ter espaço na relação, isso causa sofrimento, a gente precisa ter, né, um sinalzinho de alerta, assim. É por isso que é importante a gente divulgar e falar a respeito desses sinais de alerta, porque daí quem está entrando no relacionamento já consegue perceber esses sinais, ela já consegue começar a ter um olhar crítico também a respeito daquilo, né? Eu acho que é bem interessante. Tamires, eu queria... Pessoal, eu tenho um livro para indicar sobre esse tema que a gente está abordando. Não é um livro teórico da psicologia, é um romance, tá? Ok? Mas que aborda muito essa visão
de fora, de uma mulher que não compreende porque outra se sujeita a uma relação dessas, e a visão de uma mulher que passa por essa situação. E aí eu queria ler um trecho, o livro é Assim que Acaba, o nome, tá? Essa é a autora, depois a gente pode também, se alguém quiser, entre em contato que a gente coloca. E eu queria ler um trecho, porque tu falou, né, dessa intervenção, por exemplo, do tempo que essa mulher está com o homem há 15 anos. É muito mais difícil dela enxergar esses sinais, né? E aí eu trago um trecho do livro que a mulher diz, né? Toda vez que você decide ficar, torna muito mais difícil abandoná-lo da próxima vez. Com o passar do tempo, você perde completamente seu limite de vista, porque começa a pensar, eu já aguentei 5 anos, então por que não mais 5? Eu achei bem emblemática essa frase, porque mostra realmente a dificuldade de quem já está dentro de uma relação, dela romper com aquele ciclo, né, Tamires? E dela conseguir também reproduzir, né, novos modelos de relacionamento. E entender que todo aquele comportamento ali não é um comportamento de amor, de cuidado, de carinho, né? Então, quando a gente fala também, assim, de comportamento, né? Muitas vezes geram dúvidas assim, mas tem um perfil de vítima, um perfil de agressor, né? Porque se fala muito também na repetição dos comportamentos. E é justamente devido a esse modelo. Então, se eu aprendi, por exemplo, que na minha família de origem, nos meus modelos, que a violência, enfim, pode ser algo ali faz parte do conflito conjugal ou da resolução de problemas, né, nesse âmbito, pode ser que eu entenda que sim, que isso é esperado, né? E aí, quando eu rompo esse ciclo, rompo essa relação e parto para um outro modelo, eu também preciso de um apoio para poder, então, entender essas novas formas de relacionamento, né? Preciso de um apoio também para poder compreender a minha também dificuldade, né, de conseguir entender. Porque a gente vê muito, Fernanda, assim, e isso são dados, né, que a gente vê através das pesquisas, que tende ao homem conseguir outra parceira, né, também vai reproduzir o modelo, e muitas vezes a mulher, ela também acaba encontrando um outro parceiro que tende a repetir, né, esse comportamento. E claro, a gente tem que sempre analisar o caso como único, né, embora a pesquisa ela nos dê, assim, algumas diretrizes, como eu falei no início, a violência ela é oriunda de diferentes fenômenos, né, então cada caso é um caso. Mas a gente precisa compreender também esse funcionamento em relação a todo o nosso histórico do desenvolvimento, nossas interferências, né, transgeracionais, porque isso vai afetar com certeza na forma que a gente vai lidar. Possivelmente, vamos pensar assim, um exemplo, talvez uma mulher de 15 anos ficou naquela relação porque para ela aquilo era algo esperado, ou porque tinham diferentes fatores que também fazem com que essa mulher se mantenha no relacionamento, né? Fatores econômicos, culturais, a questão de gênero que a gente falou, isso é muito imposto pela sociedade. A própria família, às vezes a mulher ela quer sair do relacionamento e a família, mas como, né? Tu vai abandonar o casamento, teu esposo, enfim. E aí vem esses papéis cristalizados. Então, pensem, né? É muito difícil ela sozinha dar conta de superar e de enfrentar, né, todas essas barreiras. Então, às vezes são até, a gente fala assim, mas tem que contar com o apoio da família. E às vezes a família é um fator de risco na avaliação, né, desses casos, porque a família, em vez de ajudar ela a sair do ciclo, acaba, né, fazendo essa manutenção do relacionamento abusivo. Exato. O papel da família é bem importante, né? A gente sabe em todas as questões, não só nesse contexto, mas realmente a gente vê, né, os estudos trazendo essa questão do transgeracional, né? Do ciclo da violência, enfim, o quanto também a pessoa tem que romper com essas crenças, e isso leva muito tempo, porque é algo que é desde a infância até a vida adulta, né? Então, é algo que não é fácil, né? Do dia para a noite que a mulher vai conseguir romper com isso, né? Com certeza. E principalmente, né, Fernanda, a gente fala assim, tem uma pressão muito na mulher, né? Mas o esperado, e vamos pensar num futuro, né, melhor, é que isso não venha a ocorrer, esse comportamento, né, por parte do homem. Então, principalmente, ressaltar, assim, as intervenções já de prevenção desse tipo de violência desde a infância, né? Desde ali da escola, a gente pode ver que algumas iniciativas nesse sentido já em estudos internacionais são bem bacanas, trabalhando questões de gênero, trabalhando como a nossa sociedade se organiza, né? As relações também, principalmente a questão focada à sexualidade.
Então, são outros caminhos que a gente vai estar abordando e já vamos estar prevenindo, né, uma violência contra a mulher mais à frente. Exato. Tamires, uma das perguntas que nos mandaram é que o homem que agride a sua companheira, ele necessariamente assim tem algum transtorno, ele tá fora de si, como é que é? Como eu falei, nós temos ainda poucas pesquisas voltadas a compreender o funcionamento, né, do homem, do parceiro agressor. Então, sempre no campo da psicologia, a gente não entende algo como fechado, né? A gente precisa entender também todo contextualizado, mas a gente vai ter algumas características incomuns desses homens. Então, principalmente, assim, a maior parte, né, de homens que vêm agredir suas parceiras, eles possivelmente passaram por algum histórico de violência na infância, tá? E aí podem ter passado, ou seja, sofrido, né, violência, ou também podem ter, né, presenciado violência por parte, então, de outros modelos. E aí a gente vai ter, muitas vezes, a questão da dependência também alcoólica, tá? Isso é algo que vem, assim, muito nas pesquisas e já se fala até que não adianta a gente criar uma intervenção, porque é previsto, né, através da Lei Maria da Penha, que a gente também tenha esse apoio para o parceiro agressor. Mas a gente ainda não tem isso, né, essas iniciativas. Mas a gente já vê que é impossível fazer um acompanhamento sem trabalhar essas questões, né, de dependência também alcoólica, enfim, de outras drogas. Mas o que a gente tem que entender? Não justificar o comportamento desse homem por essas questões, Fernanda. Pode ser que sim. Pode ser que talvez um psiquiatra, uma psicóloga, realizando uma avaliação mais aprofundada, identifique, tá, algum transtorno relacionado, mas é raríssimo. Grande parte vem de acordo, né, dessas crenças mais voltadas aí à nossa sociedade, em relações de gênero, e o abuso do álcool, o abuso de outras substâncias, ele só faz esse comportamento vir à tona. E isso é uma informação bem importante, porque muitas vezes a gente atende as mulheres e elas acabam até por compreender aquele comportamento como uma relação causal com o abuso do álcool, né? Então, quando ele bebe mais um pouquinho é que ele fica bravo. Então, acho que quando ele parar de beber, isso não vai acontecer. Na verdade, não. Só traz à tona aquilo que já está ali, né, pré-disponível. Mas a gente não tem um perfil fechado. O que nós temos são características incomuns que a gente vai observar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ou talvez na Bahia, se tiver também uma situação, possivelmente, né, vão se fechar algumas características em relação ao comportamento desse homem, né? Tá. Então não existe assim necessariamente um diagnóstico, né? Isso é interessante de saber, porque muitas vezes as pessoas, isso em todos os contextos também, eu brinco, né? Que a gente vê uma notícia, por exemplo, de um homem que agrediu a mulher, enfim, o primeiro pensamento, quando são notícias assim bem chocantes, o primeiro pensamento é que essa pessoa deve ter algum problema mental, né? Para cometer um ato tão violento, enfim. E não necessariamente, né? Essas pessoas têm algum transtorno, enfim, né? Tem a ver realmente, como tu falou, com todo um contexto de desenvolvimento, e isso cada vez mais tem sido investigado, né? Acho que é bem importante de a gente falar e deixar bem ressaltado, assim, né? Tanto que quando o homem ele vê sinais dessa mulher, que essa mulher talvez esteja buscando a sua independência ou buscando ajuda, e aí a gente vai ver agora na quarentena também, né, passando por essa situação que tem inúmeras iniciativas nesse sentido de até a mulher pedir ajuda de uma forma que não se exponha tanto, né? A agressão ela tende a aumentar. Então muitas mulheres, por exemplo, iam até as delegacias, né, antes para dar o tal susto, se falava no senso comum, né, no parceiro, e depois essas agressões elas vinham a aumentar, o parceiro também acabava, né, tendo um outro comportamento, como aquele estado na lua de mel, e ela via e retirava, né, essa queixa. Então tinha todo aquele movimento que hoje não é mais possível, né, agir dessa forma. Então a gente vê que ele tenta sempre reforçar esse papel dele de superioridade na relação. Então isso é interessante na violência de gênero, a gente pensar assim, que ela apanha, ela sofre, ela tá nessa situação de vítima porque ela é mulher, apenas. Então não existem outras justificativas, essa relação está desigual, né? Tem alguém que é um homem, né, que está nesse papel tentando reforçar sua autoridade frente a essa mulher que para ele está num papel abaixo. Quando ela tende a igualar isso, ele vai sempre fazer esse movimento de querer, né, parar então essa autonomia, essa independência. Eu acho que até é algo, um sinal, talvez, né? Mas é algo
é um comportamento que a gente já pode observar num relacionamento abusivo, quando o homem tenta mesmo romper essa autonomia, romper ou critica, não gosta, enfim, começa com a questão da violência psicológica, dizendo que ela não é capaz de fazer aquilo, de afastar da família, de afastar dos amigos, né? Porque esses amigos e a família podem perceber que tem alguma coisa errada e podem fortalecer essa mulher também, né? Uhum. Realmente, assim, é coisificar, como a gente usa esse termo, né? Coisificar a mulher para si. Então, ela é minha e eu a tenho e eu vou mantendo o meu controle. E não se justifica por nenhum outro meio, só pela questão realmente dela ser mulher, de ser parceira e ter que estar naquele, né, posto ali, então, de submissão. Então, isso é bem interessante também, Fernanda, porque muitas vezes a gente acaba, né, falando assim, né, a mulher tem que denunciar, a mulher tem que romper, a mulher... É muita coisa para essa mulher. A gente precisa fazer esse outro movimento de enxergar essa mulher. Então, como tu fala assim, como ajudar? Uma escuta, né? E quando nós falamos do campo da psicologia, uma escuta ativa, uma escuta técnica, porque é aquela escuta que a todo momento que eu estou, então, observando, eu estou analisando o risco de vida dela, estou entendendo, enfim, todas as relações transgeracionais dela, e eu vou conseguir compreender qual a melhor intervenção naquele momento. Porque eu também não posso acabar, né, exigindo dessa mulher esse papel. Então, assim, bom, tu tem que terminar, tu tem que arrumar um emprego, tu tem que lidar com teus filhos, e grande parte das vezes existem também, né, as crianças envolvidas nessa relação. Então, é bem complicado. A gente realmente precisa de uma rede de apoio, de um suporte maior, né, para que ela possa, então... Eu acho que a gente ainda tende, enquanto sociedade, a julgar muito mais do que dar um suporte para essas mulheres, né? E a gente vê isso em diferentes momentos, assim, né? Exatamente, quando a mulher denuncia, daí você julga, né? Ah, tá, mas por que ela levou tanto tempo para denunciar? Ou quando a mulher não denuncia, ah, mas ela gosta, todo mundo já falou, enfim. Mas realmente essa questão da escuta, né, de compreender por que essa pessoa está passando por isso, né? Tu não aceitaria, ok, mas por que aquela mulher está passando por aquela situação, né? E eu acho bem interessante porque a gente, quando se trata de violência, a gente tem no imaginário assim algo que é um estereótipo, né? Então, que a pessoa é violenta, então a pessoa começou a se relacionar com aquela mulher desde o início, ele já é violento. Não, né? Ela tem todo um relacionamento que em alguns momentos é agredida, enfim, tem aquela violência, mas também tem momentos, muitas vezes, que são muito bons. E aí acaba também, quando ela vai pensar o que ela vai fazer, acaba pesando mais, bom, mas será que não vale a pena, né? Porque foi só quando ele bebeu lá, ele bebe um pouquinho mais, daí acontece. Mas se não, a nossa vida é boa, né? Ele é um bom pai, ele é um bom marido, enfim. Então é muito difícil realmente para essas mulheres mudar essa percepção. Acaba se justificando, né? Isso que tu coloca, assim, de ter muitos momentos, né? A própria presença dos filhos. Por muito tempo se achou que os filhos eram fatores ali ligados mais de risco, porque as mulheres, elas então se mantinham nesses relacionamentos por conta, bom, não vou afastar, né, os filhos do pai, enfim. E aí o que a gente observa nas últimas pesquisas é que os filhos, eles acabam sendo também fatores de proteção, no sentido assim, analisando essa dinâmica, porque muitas vezes é o que faz essa mulher sair do relacionamento, quando ela vê que seus filhos estão numa situação de perigo, né, que ela também está, então, colocando eles frente, né, toda essa situação de sofrimento, enfim, quando essa violência não chega até os filhos também, né, que também a gente observa bastante nos casos, assim. Quanto a essa dificuldade, né? Porque é isso, eu acho que as pessoas não compreendem muito, porque elas acham que a pessoa já chega agredindo, né? E ela não entende que todo o contexto que aquela pessoa vive num relacionamento que muitas vezes é bom e que tem essas questões que trazem o sofrimento. Eu acho que fica bem marcado esse exemplo num outro trecho do livro que eu também quero ler para vocês, porque muitas vezes as mulheres não entendem. Eu achei esse livro muito bom, porque muitas vezes as mulheres não entendem, é bem isso, eu vejo muitas mulheres julgando outras mulheres que vivem em situação de violência, né? E daí as mulheres pensam, como que ela aceita isso? Eu não aceitaria. E muitas vezes, muitas pessoas que dizem que não aceitariam, em algum momento se deparam também num relacionamento e também não sabem muito o que fazer.
E aí eu achei fantástico, porque ela traz um trecho que mostra bem essa questão da dificuldade, né? E aí ela fala assim, que a maior parte de mim sente que nunca mais vou confiar nele, mas uma grande parte de mim sente falta do que eu tinha com ele. Éramos ótimos juntos. Passei com ele alguns dos melhores momentos da minha vida. E de vez em quando, acho que eu não quero abrir mão disso. E aí ela diz, às vezes, quando estou com muita saudade, digo a mim mesma que talvez as coisas não tenham sido tão ruins. Talvez eu pudesse suportar os piores momentos só para poder ficar com ele nos melhores momentos. Uhum. É justamente aquilo que a gente falava sobre o limiar, né? Cada vez que eu aceito o meu limiar, ele vai, então, aumentando. E aí, se eu aceito, por exemplo, uma situação de extrema violência, pode ser que sim, eu me coloque, né, no risco de vida, assim. Mas isso que tu trouxe, Fernanda, e eu acho bem interessante também ressaltar, que se tem ainda aquela ideia do estereótipo da mulher que tem uma baixa, né, renda financeira, ou a mulher que não tem a sua independência, enfim, profissional. E o que a gente vê os dados é que sim, né, a gente tem algumas relações, principalmente a busca de ajuda, entendimento, mas as situações de violência, nós vemos sim muitas mulheres que são, né, mulheres que estão aí, que têm sua independência financeira, mulheres que não possuem filhos, e aí a gente vê todo, como tu falou no início, assim, conhecem a rede de apoio, sabem, entendem perfeitamente, mas tem essa questão relacional do modelo, né? E aí vão entrar questões voltadas à autoestima, tá? A forma de se relacionar também com o outro, né? A gente pode ter características de personalidade, né? No campo da psicologia, a gente investiga muito, compreende, não como algo concreto, mas como traços que podem fazer com que encaixem naquele relacionamento, né? Então, eu prefiro estar aqui, né, e ser aceita dessa forma, do que mudar, então, esse comportamento, ou então sair desse relacionamento e ter que ter uma outra postura. Então, são diferentes situações, diferentes casos, né? E principalmente se a gente pegar assim em relação socioeconômica, o que acontece também, né, em relação à denúncia, é que tende, né, e eu tenho uma experiência assim de delegacias mais em cidades de interior aqui no Rio Grande do Sul. E o que a gente vê é que principalmente as mulheres que são, por exemplo, de famílias tradicionais, né, ou de famílias que possuem, né, enfim, um nível socioeconômico mais alto nessas cidades, elas tendem a deixar isso como uma forma muito mais de segredo entre ela e o parceiro, com vergonha, tá? E aí a gente, então, se questiona muito nos dados das pesquisas isso, assim, as subnotificações, tá? Dessas taxas, desses perfis, e daquele outro perfil também, que é aquela mulher que está num relacionamento, que não compreende também ele como abusivo, e aí a gente vai ter dados que mostram, de fato, né, como atualmente é uma questão de saúde pública, mas a gente tem ainda muita subnotificação, que é aquele caso clássico de violência contra a mulher que muitas vezes não chega na rede, não chega na delegacia. Então, aí são, né, diferentes situações. Tamires, tu acha, claro, a gente sabe, né, que essa questão de ser vítima da violência, como tu falou, tem mulheres independentes, tem mulheres em situação socioeconômica favorável, tem mulheres, né, de diferentes perfis, assim, a gente poderia dizer, mas tu acha que teria alguma característica em si que tornaria essa mulher mais vulnerável a aceitar, a se envolver numa relação assim? A gente vê os dados, Fernanda, que mostram, assim, principalmente ligado à violência na infância, tá? Isso tem uma grande interferência, porque, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu investiguei apego, né? Que, resumindo para o pessoal, tem relação com a vinculação, com os modelos de vinculação primários ali em relação aos cuidadores. E aí a gente investigou e a gente encontrou um grande número de ocorrência de violência na infância, mas quando aí eu usei instrumentos, né, para poder verificar, apareceram essa violência. Mas quando eu perguntava, e aí nas entrevistas a gente conseguiu depois transcrever, essas mulheres elas não identificavam que haviam passado por violência na infância. Então aí tem toda uma questão de naturalização, tá? E aí o que a gente pode ver, então, que são características que sim, que tornam essa mulher muito mais vulnerável a vir a aceitar uma situação de violência, né, na relação conjugal, esses modelos e essa forma de, enfim, assim, teriam outros fatores também, né? Como eu falei, características de personalidade, as questões, né, culturais, então são famílias, né, muito essa questão transgeracional de valores também, papéis impostos, né?
podem interferir, mas a violência na infância ainda assim é um fator que a gente observa, né? Tem bastante interferência. Eu vi que teve alguém que comentou, é difícil acompanhar o chat, mas pediram, acho que os tipos de violência. Eu achei bem... Ah, sim, Foi a verdade. Maria, né? Bem importante a gente ressaltar. Acho que é a Maria ou Mari que comentou, agora eu não sei. Mas, então, atualmente, o que a gente tem, né, como base, assim, já destacando de intervenção, de prevenção, enfim, é a Lei Maria da Penha, tá? Ela não é uma lei só, a gente diz assim, para ser utilizada no âmbito jurídico, criminal, mas ela vem como uma forma, né, também de educar, de prevenir e de nos mostrar diretrizes. E também é um recurso para a gente compreender a violência contra a mulher. E aí essa lei, então, ela traz, né, os 5 tipos de violência. A gente tem a violência psicológica, a moral, né, a questão da violência também sexual, a física. E aí a gente vê, então, as descrições, assim, mas principalmente, né, ressaltando a violência patrimonial, a violência moral, que são algumas violências que a gente não vê falar tanto, né? Mas a violência moral é aquela, como a gente conhece, né? A fofoca, que seria a difamação. Então, muitas vezes, esse homem vai até o ambiente de trabalho dessa mulher, tenta denegrir a imagem, ou denigra a imagem dela para os familiares, para os amigos, né? E isso é um tipo de violência. E aí eu começo também a ser destacar, acho que eu já falei no início, né? Que não tem um termômetro. Eu não posso dizer que uma mulher que ela está sofrendo uma violência moral, ela não vai sofrer tanto quanto uma mulher que está passando por uma violência física. E aí tem a violência patrimonial, que são aquelas cenas de filme que às vezes a gente vê, enfim, assim, que o homem pega e joga as coisas da mulher, né, pela janela, mas na vida real que a gente vê é isso, assim, é quebrar um celular, é jogar daqui a pouco, enfim, um secador de cabelo na mulher, é arremessar algum objeto. E a gente vê, pessoal, eu tive, assim, até esqueci de mencionar, eu tive uma experiência em grupos com homens, né, que cometeram violência contra a mulher. A gente vê esses relatos aparecerem, assim, de uma forma bem comum. Então, eu tava brigando com ela e eu arremessei, eu joguei nela a xícara, né? Não cheguei a bater nela, só joguei a xícara. Essas falas, assim, né? Eu só joguei a xícara. Então, são alguns tipos de violência que a gente não vê tanto. Já a violência psicológica é aquela que a gente pode ver, por exemplo, no namoro. Esses sinaizinhos, assim, de chantagem, de controle, né? Muitas vezes até falar mal do corpo da mulher, colocar autoestima, fazer com que ela se sinta mais para baixo, né? Não dá para ela esse poder também dela se amar, dela se cuidar, dela se querer, né? Como mulher. A violência sexual também a gente vê ocorrer muito, e aí não é só aquela questão do estupro, né? Como a gente tem um modelo. Violência sexual, às vezes, é impossibilitar a mulher de usar anticoncepcional, tá? Isso é muito comum. Ou de manter a relação sexual fixada num dia da semana. Então, sexta-feira, sábado é o dia que tem que me esperar, arrumada e tal, pronta pra... E isso acontece muito, tá? Não é assim, Tamir, você tá falando, mas é que são coisas que às vezes é naturalizado. Então, é do século passado, isso acontece hoje, né? Acontece muito. Ou, enfim, a mulher não se sentir bem, não se sentir à vontade para manter relacionamento, né? Uma relação sexual e o homem obrigar ela a ir até o final dessa relação sexual, forçar, é uma violência sexual. Então, é uma linha muito tênue, como eu digo assim, porque muitas vezes o sentimento dessa mulher vai ser o quê? Me culpar, né? Me sentir, então, que eu não estou satisfazendo o meu parceiro, né? Que eu deveria estar cumprindo esse papel, mas é um tipo de violência sexual. E a violência física é aquela que a gente vê nos noticiários, é aquilo que chega na mídia, eu costumo dizer assim. Então, são, às vezes, chutes, né? Enfim, às vezes utilizam de alguma arma, utensílio, enfim, também, né? E aí o caso extremo seria o feminicídio. Que, infelizmente, agora, né? Durante a pandemia, a quarentena, a gente viu que aumentou muito os casos, né? E aí, se a gente pensar, Fernanda, a violência contra a mulher, ela se dá basicamente no âmbito doméstico, né? Então, a gente consegue compreender o porquê que está ocasionando aí esse grande número, né, de situações. E aí se questiona também, assim, se aumentou ou se, na verdade, né, essas mulheres, elas estão também externalizando essa violência está chegando, né, no âmbito público de forma, enfim, mais rápida por conta da quarentena, né? Tamires, a gente vai se encaminhando para finalizar, porque o Instagram tem um limite de horário, né, para lives, enfim. Eu queria que tu falasse, assim, em relação à ajuda, né, quem pode denunciar, se quem é de fora da família pode denunciar, ou se tem que ser só a mulher que denuncia, e como é que são
eu vi que agora, em função da pandemia, surgiram novos projetos também para ajudar essas mulheres, para receber essas mulheres. Eu vi a respeito de convênios do Estado, o Estado com farmácias, né? Então, que as farmácias conveniadas, as mulheres chegam até a farmácia e se sofrem violência e querem ajuda, elas falam que elas querem uma máscara roxa. Então, para a gente poder ir finalizando. Que interessante, bem legal, né? São iniciativas aí que estão, né, nessa quarentena se reinventando, assim. Bom, eu acho que o último recado para deixar para o pessoal é, né, que a gente é aquela frase, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete colher, mete sim. Então a gente pode meter a qualquer momento, né? Tem um Disque Denúncia que é o 180, independente, como tu comentou, não precisa ser uma mulher para denunciar. E eu vejo que uma vizinha está numa situação de perigo, eu posso fazer essa denúncia, é o meu dever como cidadã, né, fazer essa denúncia. Agora, a mulher, basicamente, ela pode, então, buscar ajuda nas delegacias especializadas, né, de atendimento, então ela vai ter todo um suporte, e essas delegacias estão preparadas também para poder acolher, né, o depoimento dessas mulheres, e nós, enfim, como pessoas comuns, familiares, amigos, a gente também sempre está atento, né, sinais que às vezes na nossa família também a gente vai observar, então, oferecer uma escuta, um apoio e poder mostrar para ela que ela pode contar, né, com a nossa ajuda para superar, então, toda essa situação de relacionamento abusivo, né? Mas são pequenos sinais, né, Fernanda? Eu acho bem interessante ressaltar, assim, são algumas questões que a gente vai vendo. Bom, já que está finalizando, eu agradeço, né, o convite da Empírica, deixo também as gurias, caso alguém tenha alguma dúvida, né? É um prazer para mim estar assim, compartilhando, porque às vezes a gente fica só no campo da pesquisa também, na verdade essa interface é o que interessa, né? Da pesquisa e da prática, é mostrar o que a gente precisa, então, investir e também ver iniciativas legais aí para trazer para o campo do estudo, né? Obrigada mesmo pela parceria. Eu poderia ficar mais um tempão aqui conversando, né? Porque é um tema muito interessante e a gente tem realmente muitas dúvidas a respeito disso. Eu acho que não se esgota, né? É um tema que a gente poderia realmente debater bastante. E eu agradeço muito, não é? Novamente a tua disponibilidade, né? Num feriado de noite para falar sobre o que tu pesquisa, um tema que tu realmente tem propriedade. A Empírica agradece mesmo. A nossa parceria sempre bem-vinda, né? Eu gosto de dizer sempre que tudo na vida são os contatos que a gente tem, assim. Então, as amizades que a gente vai fazendo e que a gente vai se apoiando. E acho muito importante também a gente, né, duas mulheres, estarmos aqui se posicionando, debatendo esse tema e levando isso para outras mulheres e outras pessoas, né? Então, sim, eu sempre digo, né, Fernanda, que esse tema ele me move na psicologia, né, no campo da pesquisa, mas me move também pessoalmente, né, como mulher, assim, para mim estar à frente disso faz toda a diferença também, né, muito bacana, assim. E que as pessoas que estão em relacionamentos amorosos, né, saudáveis, possam ter também um Dia dos Namorados proveitoso. Vamos falar também que é importante das coisas boas. Né? Os modelos que é pra gente seguir, então. Exato, porque a gente escolheu a Semana dos Namorados para falar de uma coisa ruim dos relacionamentos, mas claro, tem todo, né, relacionamentos que não são abusivos, que são positivos, que são bons, enfim. Então, Feliz Dia dos Namorados. Porque tem toda uma pressão, né, às vezes também das pessoas terem que nessa semana, enfim, e aí imagina pessoas que estão em relacionamentos, né, que não são tão bons assim. Exato, por isso que a gente achou importante mostrar essa outra faceta também, ainda mais em época de redes sociais, que as pessoas ficam expondo declarações, enfim, e muitas vezes o relacionamento não é, né, muito legal, assim. Então, para as mulheres poderem buscar ajuda, né, se fortalecer de alguma forma. Então tá. Parabéns pela iniciativa de vocês, então. Obrigada. Um abraço a todos, né, que nos acompanharam. Obrigada a todos que nos acompanharam. Depois eu vou disponibilizar o perfil da Tamires, para quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, entrar em contato. E o livro que eu li os trechos também, certo? Tá bom. Então tá, um abraço, Fernanda. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.